nós vamos a seguir tratar sobre eleições. Pelo menos do ponto de vista dos prazos, etapas. Sempre bom lembrar que toda eleição começa um ano antes, o calendário dela, pelo menos, né? Então, desde outubro do ano passado que a gente já tem um calendário valendo, com as etapas todas. E agora, com a proximidade da eleição, outras etapas vão vencendo e tudo, a gente precisa saber sobre elas. Não só os candidatos, que são interessados diretos nisso tudo, mas também o eleitor, né? Também existem prazos para ele, eleitor. Quer dizer que o calendário eleitoral é do interesse geral, né? De todo mundo. Então, sempre agora você terá participações aqui da Thalita Banhos, que é a chefe do cartório eleitoral de Matão, exatamente porque, além de falar como a chefe do cartório eleitoral, de certa forma, ela traz todo o contingente, todo né, o conteúdo aí, que é da própria justiça eleitoral do nosso município, né? Junto com ela nessas entrevistas todas, e é o que vamos fazer agora. Por quê? Porque as eleições majoritárias, antigamente chamavam de minoritária de vereador, depois parece que mudou para proporcional, enfim. Mas, enfim, lembrem-se que são 2 eleições que nós vamos ter, né? Nós vamos votar no mesmo dia. E no mesmo ato ali você vota para o prefeito, depois vota para vereador. São 2 coisas, 2 eleições diferentes. E ainda bem que são 2, porque nas eleições federais, estaduais e tudo mais, você vota acho que 5 vezes, né, Thalita? 5. 5 vezes. Você vota para presidente, você vota para governador, você vota para senador, vota para deputado estadual e federal. 5. E quando são 2 senadores, são mais um, né? É verdade. É. Fora a fato que bem lembrado. Vai para 6. Não, na municipal você vota para prefeito, depois vota para vereador. São 2 eleições distintas para cargos semelhantes, porque são cargos eletivos, mas para funções diferentes, não é? Que é o que nós vamos fazer agora em outubro. Só que o calendário marca agora o tempo em que, por exemplo, o cara que vai ser candidato a alguma coisa e ele é comunicador de emissoras e tudo mais, já teve que se desincompatibilizar, o tempo aí, desincompatibilização de quem está no serviço público, uma série de coisas aí, né? E as convenções que estão chegando aí tão esperadas, porque elas vão revelar aquilo que por enquanto é só burburinho de bastidores, quem que vai ser pré-candidato, quem não vai. Vamos lembrando que em Matão, como pré-candidatos a prefeito, a possível candidatura a haver, né? Porque tem as convenções, tudo do próprio prefeito municipal Cido Ferrari, do presidente da Câmara, que anunciou, pelo menos, sua pretensão de ser, e a Sônia Moura, que foi candidata na última eleição a prefeito também, e que anunciou a sua pretensão de ser candidata a prefeito, mas tudo isso não está confirmado, nem saberemos se será assim, com mais ou com menos candidatos, porque é a convenção que vai resolver e depois o crivo da Justiça Eleitoral, que vai dizer o sujeito realmente que está postulando aqui, ele está em condições, está apto ou não está. Isso tudo é muito... Mas causa todo um interesse, é natural que seja assim, não é? Mas, por enquanto, anunciadas as pretensões, por enquanto, destes 3, né? Mas não saberemos como será, porque, e é o que vamos tratar com a Thalita, as convenções vêm aí e tudo mais. Então, mais uma vez, bom dia, Thalita, obrigado por ter vindo. Bom dia, Daércio, bom dia, Adalberto, a todos os ouvintes da Rádio Saudades, a equipe também. Eu que agradeço a oportunidade de poder vir aqui e esclarecer o que for preciso. Isso mesmo. O que eu puder, né? E você faz sempre com muita competência. A Thalita é muito competente no que faz e certamente que tem uma grande confiança de todos os juízes eleitorais também. Desta vez o Dr. Marcos Terezeno vai ser o juiz eleitoral, né? Sim, o Dr. Ele Marcos já tem Terezeno. experiência também. Sim, né? bem experiente. Além de ser um juiz, ele também na questão eleitoral já tem toda uma experiência. Isso é muito bom. Bom, vamos falar dos próximos prazos do calendário eleitoral. As convenções, a próxima etapa? Sim, convenções a partir de 20 de julho, né? Até Começa 5 de agosto. Os partidos devem se reunir, os partidos e federações, que a gente tem novidade nessa eleição, né? E então eles devem se reunir para poder decidir se vai coligar na majoritária, que a gente pode ter a coligação, né, de partidos e federações para prefeito. Majoritária significa cargo de prefeito, né? E decidir também quem serão os candidatos, tanto a prefeito, vice e vereadores. Só para entender melhor.
Os partidos são nacionais, evidentemente, têm seus diretórios locais. Lá em cima, no plano nacional dos partidos, eles fazem as tais federações, pelas quais um partido se une ao outro lá e é um compromisso de um tempo determinado que eles têm que obedecer. Isso obrigatoriamente, aquilo que foi feito por uma eleição federal, por exemplo, né, essa federação, ela tem que ser cumprida no âmbito do município pelos mesmos partidos? Sim, a federação não é feita para a eleição, como a coligação. A coligação, ela é feita para a eleição, ela é formada na convenção partidária, nesse período. Vamos diferenciar o que é coligação e o que é federação, né? A coligação, no período das convenções partidárias, os partidos se reúnem e decidem se coligar para lançar os candidatos à majoritária, né? Só pode haver coligação para a eleição majoritária. Então, essa coligação, ela vale somente para a eleição. Eles escolhem um representante da coligação e, posteriormente, a passadas eleições, os partidos voltam a funcionar sozinhos e a coligação, ela praticamente não tem mais função, né? A federação e a coligação, ela é feita por município. Por exemplo, aqui a gente tem Matão, tem Dobrada. Em Matão, o partido A pode se coligar com o B, em Dobrada, o A pode se coligar com o E, por exemplo. E ela é válida, ela é feita por município. A federação, ela é feita em nível âmbito nacional. Os partidos se fazem a federação, registra no TSE e os municipais são obrigados a obedecer pelo período da federação. São 4 anos. 4 anos, se eu não me engano. Eu estava até comentando no cartório que eu tinha que confirmar o prazo, 2 ou 4, mas acho que são 4 anos. Quando a federação. Foi criado, eu me lembro que eram 4 anos. 4 anos. Então, por exemplo, a federação que ela é criada, foi criada em 2022, ela vai valer até 2026. Então, foi obrigatório cumprir na eleição 22, obrigatório na eleição 24. E durante todo o período, eles funcionam como federação. E a federação, ela é um pouco híbrida, porque em alguns momentos os partidos funcionam como federação e em alguns momentos eles funcionam individualmente. Por exemplo, a filiação. A pessoa se filia ao partido que compõe a federação e não a federação, né? Por exemplo, eu posso me filiar ao partido A ou ao partido B de uma federação, né? E só que para entrar com o pedido de registro na Justiça Eleitoral, por exemplo, ela vai funcionar como um partido só. Ela tem só um pedido. O partido A e B, eles tem que lançar, por exemplo, só um candidato a prefeito, porque é a federação, eles são obrigados a cumprir essa federação que foi feita a nível nacional, certo? Deu para entender a diferença, assim? Deu. Mas na prática, para eleição, coligação e federação é quase a mesma coisa. Eles vão entrar só com um pedido. E a federação, ela também pode se coligar. A federação pode se coligar com outro partido. Por exemplo, a gente tem 2 partidos, A e B. Eu não posso, o que acontece de divergência na federação é porque muitas vezes os partidos que são amigos e se fazem a federação a nível nacional, acontece muito de no município os presidentes serem inimigos. E mesmo assim eles têm que funcionar juntos, eles são obrigados a cumprir. Tá acontecendo esse ano. Tá. E que é interessante. A gente não Matão, isso, né? Matão não sei. Mas a gente teve reuniões no TRE, né? Sobre registro de candidaturas e teve chefe de cartório comentando que em determinado município os presidentes são assim, inimigos mortais. E a coligação tem que ser junta, eles têm a federação, quer dizer, a convenção precisa ser junta da federação dos 2 partidos. E eles têm que entrar em acordo qual vai ser o candidato que eles vão lançar a prefeito. Mas as inimizades, às vezes, ficam para o segundo plano quando as conveniências... Então, isso que acaba diferenciando a federação da coligação, porque a coligação você faz de livre e espontânea vontade, com quem você quer. Mas o partido faz. Para o federal e até para o estadual, às vezes não é para o município, né? Porque, você veja... Quando a gente fala em eleições federais, a ideologia, por exemplo, aflora, né? A discussão ideológica. Quando você fala no plano municipal, parece que as pessoas não se preocupam muito com essa questão da ideologia. Eu noto que o eleitor vai mais na pessoa que está pleiteando o voto. Então, percebe? Então, aí essa federalização acaba, né,
no município vale muito mais a relação de proximidade, né? Os candidatos estão muito mais próximos do eleitor do que quando a Sim. eleição é grande, né? É. A gente observa isso É a primeira mesmo. vez que a federalização, na prática, tem que ser adotada, né? Na municipal, Na sim. municipal, né? A primeira vez. É verdade. Muito bem. As convenções, então, começam no dia 20. Aí eles podem fazer a convenção tanto no dia 20 e já informar a Justiça Eleitoral, ou eles têm que esperar o dia 5, vencer todo o período lá de convenção, para só então oficializar suas candidaturas? Então, eles. Só fazendo uma observação ainda da federação, por exemplo, para proporcional, o partido que. Se eles não tivessem na federação, eles poderiam, os dois, lançar em Matão 12 candidatos a vereadores cada um. E na federação eles são obrigados a lançar só 11. Estamos falando de só vereadores, os 12. viu, gente? Nós estamos falando de vereadores agora. Né? Porque a federação, como ela funciona como os dois partidos como um só, então eles ficam limitados ao número de candidatos de um partido, um só, né? Um partido só. Por exemplo, o partido A e B, se eles estivessem separados, não na federação, eles poderiam lançar 12 candidatos cada um. Entendi. Isso prejudica um pouco na questão dos candidatos, né? Na formação da chapa, né? Isso, e para conseguir as cadeiras também na Câmara, né? Então, aí eles precisam lançar só 12, a federação 12. toda em Matão. Vai ser o caso de todos os partidos aqui. Sim, cada partido pode lançar 12 candidatos. 12 candidatos. Isso. Vezes quanto? Vezes 12? Vezes 14? Eu não sei quantos partidos são ativos. Vamos Eu tinha imaginar feito aí, uma conta aí, mas eu não... Uns 15 aí, hipoteticamente e tal. Então é 12 vezes 15, vai. A gente estima assim, receber se todos lançarem, porque uns 20 dias eu fiz uma conta, se todos lançarem entre Matão e Dobrada, a quantidade máxima, a gente vai ter uns 300 processos, uns 300 candidatos ao todo. Entre prefeitos e vereadores ou só vereadores? Entre prefeito e vereador. Só vereador eu fiz a conta. Mais ou menos 300. Porque prefeito a gente não sabe quem vai coligar com quem, né, para poder lançar. Tudo muito nebuloso, né? E aumenta muito pouco, né? Mas, enfim, a pergunta anterior que você fez a partir do momento que eles fazem a convenção, eles são obrigados a enviar a ata da convenção no dia seguinte. Eles têm um dia para enviar. No dia seguinte tem que entregar. Até o dia seguinte. Fez no dia 20, até o dia 21, eles precisam enviar. Eles enviam tudo via sistema. Hoje está tudo eletrônico, né? Tá fácil, né? Tá fácil. É só apertar um botão e envia. E aí já pode entrar com o pedido. Aí a qualquer momento eles podem entrar entrar no sistema, incluir os candidatos, né, que foram escolhidos e já enviar pra gente. Mas tradicionalmente, Matão, as coisas são decididas lá pelas 15 para meia-noite do último dia. Sim. Né? Eu estou imaginando que essas convenções serão oficializadas aí lá para 15 para meia-noite do dia 5. Isso. Não, assim, o fim das convenções? Não sei. Então, a gente tem 2 partidos de Matão que informaram a gente que vão fazer, né, convenção, mas os outros a gente não tem conhecimento. Eles não são obrigados a informarem a data da convenção pra gente. Eles têm que fazer no período e entregar. O que eles são obrigados é enviar a ata. Mas, geralmente, eles protocolo lá no cartório o edital de convocação para a convenção para poder dar publicidade. Eles publicam em jornal, na internet, às vezes na Câmara, na Prefeitura e no cartório eleitoral, geralmente eles publicam também. Ok. Bom, então dia 5. Aí vamos imaginar que só no dia 5 todos completarão esse período, essa etapa de convenções. No dia 6 vocês têm que ter isso na mão. É isso. Aí qual o prazo seguinte? O que vocês fazem com essas atas? A gente vai analisar a ata, a gente faz um planilhamento disso. Quem foi o partido, quem coligou, quais foram os candidatos que eles escolheram. Né? Se sobrou vaga, se sobrou vaga, se não sobrou, se escolheram um representante para a coligação ou não, isso é uma prévia análise, isso não vai invalir, eu não vou notificar o candidato ou o partido, olha, você fez errado nesse momento, né? Mas vai servir para eu planilhar e assim que eu receber o processo de registro, eu já estou planilhada para saber se aquele pedido está certo conforme a ata. Isso tudo para adiantar, né, Laércio? Porque é muito pouco tempo, a gente tem 30 dias só para analisar os processos, né? E não é pouco, esse universo de 300 aproximadamente. Não é pouco.
Porque junto com isso a gente tem o horário eleitoral, representação por Vem propaganda, direito de resposta. E é isso que eu quero preparar tratar com as você. urnas, tudo É isso. isso que eu queria tratar com você em seguida, dessa outra etapa aí. Mas, enfim, aí vocês... Até 15 de agosto eles precisam Nesse período enviar. é quando vocês também vão checar a situação de cada pretendente, se ele está apto ou não, também? Não, nesse momento a gente não faz isso porque a gente não recebeu nenhum documento deles. A gente só tem os nomes. Mas a gente não tem as certidões criminais, a certidão de processo civil, que eles eventualmente venham a ser condenados, né? A gente não tem nada deles ainda. Tem assim, tem se tá kit com a justiça eleitoral, você tá afiliado, isso a gente tem. Mas esses documentos externos a gente não tem. Só depois? Só a partir do momento que eles enviam o processo, né? Eles têm até 15 de agosto para enviar o processo de registro de candidaturas. Não ficou muito apertado? Não ficou muita ficou. coisa em pouco tempo? A impressão Ficou. que eu tenho é essa. Para o servidor, eu acho apertado. Eu não sei para a questão de candidato, né? Mas para a gente que trabalha na Justiça Eleitoral, ficou bem apertado. Porque Tem antes a gente um começava ano em pra julho. isso. Por que fica tudo para os últimos 90 dias, né? Ou boa parte das vezes das coisas. Eu acho meio E também estranho acaba, também. Daércio, que a gente tem muito candidato que é indeferido e continua. Ele vai fazendo campanha e no final ele é indeferido. Porque é Isso. pouco tempo. Muito comum acontecer isso. Muito pouco tempo para a gente ficou- analisar e a campanha já começa e como já termina, a gente julga já muito próximo da eleição, ele já fez muita propaganda até lá. E aí o eleitor pode se confundir, a grande questão é essa, né? Que às vezes o eleitor pode se confundir, que não sabe que o candidato está indeferido, porque ele fez propaganda até a véspera da eleição. Fica uma coisa que, se fosse antecipada, Era mais fácil ser aproveitaria divulgado, melhor né? até a boa intenção do eleitor, né? Ele não votar em alguém cujo voto vai ficar perdido, né? Isso. É verdade. Eu acho muita coisa apertada para uma reta final, assim, né? Porque já em seguida a isso, aí vem todos aqueles mapas, aquelas coisas de propaganda Pra eleitoral vocês, né? no rádio, na TV. E até pra gente sobra aqui. Isso é. Sabe que na eleição passada, que foi uma eleição muito polarizada, né? Bolsonaro, Lula, aquela coisa toda. E as emissoras são obrigadas a ceder horário gratuitamente, em iguais condições para os partidos, que aí depois as condições podem não ser iguais, porque o que mede isso tudo é o número de deputados que tem no Congresso, lá de cada partido, mas não tem a ver com a gente aqui. O espaço a gente oferece gratuitamente, porque a lei obriga, né? Muito bem. Aí, as pessoas, às vezes, por não saberem, elas escutam a propaganda num certo horário, na emissora, do candidato tal. Aconteceu isso. Aí passou a propaganda do Bolsonaro. Ele ouviu só aquele momento. E ele fala assim, ei, essa rádio aí tá apoiando o Bolsonaro, hein? Ou então ele ouviu um momento que saiu só a propaganda do Lula. Por que vocês só fazem propaganda do Lula? Ele pergunta. Quer dizer que sobra até pra gente, né, nessa confusão. E não tem nada a ver. Ambos tiveram as mesmas regalias aí e tal. Enfim. Os únicos que não ganharam nada foi a emissora que, com custos e tudo, entregou de graça. Mas é outra questão que não vem ao caso aqui. Pode acontecer também com a justiça eleitoral. Porque, por exemplo, assim, Também pode lá. ter uma representação contra um candidato e não ter contra o outro. E aí pode ter uma decisão contra um determinado candidato e não ter decisão contra o outro, mas porque não entrou uma representação contra ele. Então, esse comentário pode surgir até com relação à justiça eleitoral. Mas a gente independe, a gente vai analisar o que chegar até a gente, né? A gente são 30 dias para julgar 300 processos, para analisar representação, horário eleitoral, direito de resposta e tudo muito curto prazo. Preparar as 240 urnas que vão para sessões, Você tá entendendo, convocar os Guilherme? os 1000 colaboradores que vão trabalhar nas eleições. A Meu gente não tem Deus. tempo de ficar ouvindo o horário eleitoral para ver Pra se tem saber. alguma coisa errada. A gente quer. depende dos próprios candidatos, do Ministério Público entrarem com a representação e então ser analisada. É bom lembrar isso. É muita coisa para pouco tempo, realmente, né? Poxa vida. Bom, aí então vem a propaganda eleitoral no rádio e na TV começa que dia? Tá Preciso bem? ver aqui, Eu tô a data. abusado aqui, Você né? tá.
Eu tô abusando um pouco da Vamos Thalita, faz outra tadinha. pergunta que eu vou procurando isso, Bom, tá? mas em seguida, tudo entra essa preparação toda aí dos programas, que aí os partidos fazem, entregam lá as gravações para as emissoras veiculares e tudo mais. Você achou? Achei. De 30 de agosto a 3 de outubro. 30 de agosto a 3 de outubro. No caso do primeiro turno, que é o nosso caso aqui, não vamos ter 2 turnos. Então é esse período aí. E aí depois, 2 dias antes, cessa tudo, né? Antes da eleição. Propaganda, a TV, né? Para tudo. E aí é o tempo de reflexão do eleitor. Aí ele vai ter 2 dias aí, enfim, para ir depois para votar. E tem todo esse negócio de urnas e tudo mais. Ficou faltando alguma etapa importante nesse período aí que eu não falei? Convenções, oficializações e tal. Propaganda. Propaganda. Sobre candidato, não. Para o eleitor, tem algum prazo aí nesse período? Tem um prazo para o eleitor importante, que é de 22 de julho a 22 de agosto, para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida. Esse eleitor que tem essa deficiência, né, ele pode ir até o cartório e pedir para mudar o local de votação só para essa eleição. É uma transferência temporária, a gente chama, né? Passada a eleição, ele vai voltar a votar, eu sempre falo devagar, voltar a votar no local de origem, certo? Então, supondo, e a gente tem a escola Dorival de Carvalho e a Marlene Fratini, são as escolas menos acessíveis que a gente tem hoje, né? E que são muito, muito cheias. A gente tem muitos eleitores nesses 2 locais. Então, se a gente tiver eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida que vote nesses locais e não fez a transferência lá até maio, que a gente teve um prazo para o eleitor, ele pode comparecer ao cartório nesse período e pedir para votar em outra escola. Pode ser próxima desses 2 locais, próxima da casa dele, a escola que ele quiser dentro do município. Certo? Aí no dia da eleição, dia 6 de outubro, ele vai até esse novo local que ele pediu. Só nesse período? Só nesse período. Para essa necessidade, o período para requerer isto, então, é de que dia? 22 a 22. 22 de julho a 22 de agosto. É muito importante. É só ir no cartório? Sim. Se essa pessoa, já que ela tem dificuldades, ela não pode ser representada por ninguém. Ela não, tem precisa ser presidente pessoalmente. Alguém tem que levá-la lá. Entendi. Tá. O voto é facultativo, vamos lembrar. Isso. Para a partir algumas dos 70. categorias, algumas faixas, né? Isso. Que são aquelas dos 16 aos 18 e a partir dos 70 anos. Até 69 precisa votar. Isso. Facultativo, isto é, vota se assim desejar, nesse caso, e enquanto que dos 18 até 69, nesse caso, você tem que obrigatoriamente votar ou justificar, mas enfim, você tem que aparecer de alguma maneira aí na história. Isso, Lembrando, Ércio, que entre 16 e 15, agora já faz o título com 15 anos, né? Se que o jovem tiver o título, ele não é obrigado a votar, né? Como é facultativo, mesmo ele tendo o título de eleitor, né? Só lembrando que às vezes eles fazem o título e acham que eles são obrigados a votar. A gente incentiva, né? A votar, mas a partir dos 16. Mas, enfim, se ele não votar, também não precisa justificar. Entenderam? Ficou alguma coisa aí para ser dita ainda? Não, né? Não, pelo menos até o dia da eleição são esses prazos. Aí vem Sim. o dia da eleição. Nossa, mas com tanta tarefa assim, e sabendo-se que a demanda não é tão grande, sempre é um trabalho diário ali e tal, mas o período eleitoral, principalmente esse período, ele carrega ainda mais aí o trabalho. Nesse caso, eu fico perguntando. É claro que a Justiça Eleitoral não tem gente para um momento excepcional deste, né? Tem para a rotina do dia a dia. Vocês têm ajuda de quem nesse período aí, em geral? Olha, a gente pode fazer a requisição de servidor da prefeitura temporário por 6 meses. A gente tem uma servidora, mas é um pouco difícil a gente conseguir isso. Então, a gente tem hoje tem uma servidora da prefeitura que está no cartório. Tem uma série de requisitos para poder ir, que não vem ao caso, e o tribunal contrata terceirizados. Mas os terceirizados, eles ajudam assim na preparação do material, eles não lidam com os processos que a gente está falando aqui agora. Decisões, né? Então, eles são assim, pessoas que às vezes nunca trabalharam com urna. A gente tem os que já fizeram outras eleições com a gente, mas assim, é por 30 dias
porque eles ficam no cartório de 30 a 40 dias, assim, os dias que antecedem as eleições, né? No mais, é a equipe de sempre. A equipe de sempre. A gente trabalha de final de semana, sábado, domingo, feriado, de semana até 10 da noite. É bem puxado. Só lembrando, a gente está na fase da convocação dos mesários, né? Mesários e apoio logísticos. Até o dia 7, se eu não me engano, de agosto, precisa sair um edital dos convocados. E lembrando que essas pessoas, um impedimento é que se ela for parente de candidato, ela não pode ser mesária. Mesário ou apoio logístico. Parente em que grau? Segundo ou terceiro grau, preciso confirmar. Até um segundo ou terceiro grau. E aí, o que a gente está aconselhando para que as pessoas que já receberam a convocação e que sabe que tem um parente que é pré-candidato, ela vai aceitar a convocação, porque a gente só sabe mesmo, como a gente vinha falando, quem vai ser candidato após as convenções. E aí, realizada a convenção, se o parente realmente for escolhido como candidato, ela vai apresentar um pedido de dispensa e vai ser dispensada. Mas a pessoa precisa informar, é obrigação do mesário, da mesária e da pessoa convocada com apoio logístico também. E após a publicação do edital também, ele pode ser, caso a pessoa não informe a gente, né, e a gente não fique sabendo, pode ser impugnado também pelos próprios partidos e dizer que ali tem uma pessoa que é parente de candidato, tá? Então, tem essa informação importante também. Pois é, aí vem o dia da eleição e tudo mais, depois se compõe aquele negócio para a Câmara. É um negócio complicado, não necessariamente um dos sujeitos que teve mais votos ganha a cadeira, porque tem todo um cálculo de quociente eleitoral. Isso hoje em dia, o próprio sistema do TSE já determina e manda a relação para vocês? Sim. Ou vocês têm que fazer esse cálculo aqui? Não. A gente não precisa fazer esse cálculo Pelo aqui. menos Nossa, isso. humanamente impossível. Não é humanamente impossível, mas imagina a gente fazendo esse cálculo, a eleição, o resultado ia demorar bastante para sair. Difícil acontecer algum erro nesse cálculo que eles fazem lá à distância? Não, porque é um sistema, né? É difícil. É difícil acontecer. Isso, Aconteceu porque é um vez sistema aqui que... nessas eleições? Não. Aqui. Sempre veio certinho. Nunca soube de caso em lugar nenhum que tenha erro. Porque às vezes, gente, o cara teve, na coligação dele, teve 900 votos. E não conseguiu, por exemplo. Aí o outro sujeito conseguiu se eleger com 700. Pela coligação por outro partido. Isso. E aí, às vezes, pra gente é complicado entender isso. Mas, o cara teve 900 e não entrou, o outro entrou com 700. É por causa desses cálculos todos aí de... Porque a vaga, como a eleição... Por isso que diz eleição proporcional e não majoritária. Majoritária é quem tem mais votos, né? Que é, no caso, o prefeito. Mais leva. Isso. Proporcional é porque é proporcional ao número de votos que o partido teve. O dono, a gente fala assim, o dono da cadeira da Câmara não é o candidato, é o partido. E aí o partido vai colocar aquele que teve mais votos. Então depende, todo voto nominal, que chama que é voto para o candidato, na verdade ele representa 2 votos. Um voto para o candidato e um voto para o partido. Todo candidato, ele é vinculado a um partido, então toda vez que eu voto no candidato X, eu dou um voto para o candidato X e um voto para o partido dele. E para o partido. Certo? E todos os candidatos daquele partido são assim. Então, o número de votos do partido é a soma de votos dos candidatos. Então, o partido A, ele pode ter mais votos que o partido B e conseguir mais cadeiras a ser preenchidas na Câmara. E então, ele vai colocar ali três candidatos vão assumir. Entendi. E pode ser que o terceiro candidato dele tenha menos votos do que o segundo do partido B. Mas, no total, o partido B teve menos votos. Hoje em dia, nós temos a questão das cotas lá, vamos chamar assim. Isso. Que, por exemplo, a mulher tem que ter X% de mulheres candidatas dentro desse grupo. Aí, por exemplo, tem 12 candidatos a vereador. Dentro desse grupo de candidatos de um partido, a vereador, em 12, X tem que ser 30%. mulher, 30% mulher. E tal, e tem que obedecer. Tem que obedecer, a Thalita tem que ver isso tudo, a lei está determinando, o juiz eleitoral tem que ver isso tudo. Se bem que ontem à noite perdoaram as dívidas. Desculpa que de novo não cai no contexto, mas ontem lá no Congresso perdoaram os partidos que não cumpriram direito a essas coisas. Ontem lá houve um perdão deles mesmos de uso de recursos.
que não A vem ao caso federação aqui. mesmo, quando a gente tinha um partido que estava suspenso por não prestação de contas, que compunha a federação, aí a federação não podia sair, não podia participar da eleição. Mas teve uma liminar recente no STF que agora permite. Então, a gente fala hoje uma coisa, amanhã essa coisa já não é mais, às Tudo vezes. que reluz Por é isso que é ouro e importante, tal, né? Saber que a data que a gente está falando, né? Se atentar a isso. Aquilo que às vezes depende do legislador fica sujeito a essas anistias e tal, esses negócios todos aí, com os quais, com o que a gente não concorda, mas enfim, é isso. Cabe à Justiça Eleitoral local e a Thalita, na condição ali do cartório eleitoral, obedecer às regras que são estas e fazê-las e estabelecer aí o cumprimento de cada uma delas. E as regras são estas aí que nós vamos ter pela frente, períodos importantes para o eleitor e também para os candidatos, e que virão logo, logo, porque agora já estamos há quanto tempo? Estamos há 90, menos de 90, né? Menos de 90, hoje é 12 já, né? É 12, estamos aí há uns 85 dias, alguma coisa assim, das eleições. Acho que as entrevistas todas que a gente faz com você, Thalita, são importantes para o esclarecimento das pessoas. Aqui sempre a gente adiciona nos nossos editoriais também aquela pitada de reflexão. A gente sempre diz, ninguém tem o direito de te orientar e sugerir o voto. Menos a gente, menos ainda, dizer vote nesse, vote naquele. Mas eu acho que nós temos a obrigação de colocar cada eleitor e cada ouvinte, telespectador, em condição de reflexão. Ou seja, não deixar que essa escolha aconteça no último minuto. Vá prestando atenção nos nomes, por enquanto, sugeridos, depois os nomes efetivamente colocados à disposição para vereador, tudo, vai fazendo a sua escolha aos poucos e observando o histórico de cada um deles. Acho que isso a mídia tem a obrigação de estabelecer essa discussão para que a pessoa, né, tenha, de alguma forma, um voto mais pensado e tudo mais, porque fora isso, o eleitor é soberano, é ele que decide lá e pronto, né? Exatamente, é muito importante essa reflexão e realmente não deixar. Às vezes a pessoa vai e pega aquele santinho que foi jogado já de um candidato. Se você ver um santinho jogado lá no dia da eleição, aquele candidato já está fazendo uma coisa errada, né? Voto. Não é? Exato. Porque ele não jogou o dinheiro dele fora. Jogou o meu dinheiro. O teu, aquilo lá custou. Aí você chega lá perto da escola que você vai votar, tá um monte de papel do fulano de tal, você fala, esse cara que... Se ele faz isso, com o recurso que ele teve aí para ser candidato, o que ele fará, então, se ele, com os recursos, se ele se eleger? Porque o candidato não para de fazer isso. Então, a parte do eleitor, se a partir do momento que o eleitor não votar naqueles candidatos, se for assim, isso se repetir, que o eleitor não vote naqueles candidatos que fazem isso, que jogam um santinho, quem sabe essa prática para de acontecer, né? Porque é difícil, é proibido, mas a prática continua. Né? Thalita, Suja a cidade, enfim, Thalita, joga o dinheiro fora, não está cara que preocupado joga um com monte regras que devem ser cumpridas. O cara que joga um monte de papel na garagem da minha casa, emporcalhando minha casa. Ô, cara, você tá pensando Não que tem eu sou respeito. tonto? Primeiro, não tem Eu vou respeito, votar né? no você? Você emporcalhou minha casa? Por que você não vem na minha casa conversar comigo, ué? É isso, essa reflexão, na verdade, né, que a é gente isso tem mesmo. que fazer. Né? Isso, Né? Por isso que eu digo, vai vendo o comportamento da pessoa, o histórico dele. Aí depois você escolhe à vontade aí. Muito obrigado, Thalita, mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Dércio. Assim, eu agradeço muito a oportunidade de poder conversar com o eleitor, né? Passar essas reflexões e informações importantes. É sempre um prazer poder falar com vocês. Prazer é nosso. Aliás, a parceria nossa com a Justiça Eleitoral, com o cartório, sempre foi muito boa. E ela resulta em benefícios para todo mundo. Para o cartório, porque tem suas necessidades de divulgação supridas, mas para a gente também, porque a gente tem os conteúdos. E não seria tão proveitoso assim se não tivesse uma pessoa tão gentil como você, né? Em todas as ocasiões de estar aqui e tudo mais. Então eu te agradeço por isso. Obrigada, Dércio. A gente agradece também essa boa relação que a gente tem, a oportunidade de poder sempre estar, sempre que precisar, né, estar contando com vocês. E sem desmerecer outros juízes e de outras ocasiões eleitorais, o doutor Marcos Tereziano também é uma pessoa sempre muito gentil. Né? Sempre foi muito gentil também. Você transmita a ele lá o nosso abraço. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, Dércio.